Fala galerinha que acompanha os vídeos aqui do canal, Luiz Carlos aqui de novo. Se você chegou agora, não esquece de se inscrever no canal e dar o like aqui no vídeo, tá bom? Bom pessoal, antes de mais nada eu queria mandar um abraço para o meu amigo Rafael Batista lá da Academia KCF, que pediu para eu gravar um vídeo falando sobre vírus de computador. Na verdade, a maioria das pessoas utiliza o termo vírus para identificar os programas que são maliciosos e que podem prejudicar o seu computador. Contudo, existem vários tipos de programas que podem danificar o funcionamento do computador ou agir de forma maliciosa no seu sistema. O vírus é apenas um deles. Existem diversas nomenclaturas e diversas ações, mas hoje eu vou abordar as três que eu considero principais, que são o vírus, o trojan e o spyware. Ambos são malware. Malware é um termo geral para especificar todos os softwares que podem ser prejudiciais a seu sistema. Logo, tanto o vírus quanto o trojan ou o spyware são chamados de malware. O software mal intencionado que tem como função causar dano ao seu computador é identificado como vírus. Geralmente, ele é um grande causador de lentidão e ele também pode causar a perda dos seus dados ou danificar os seus softwares. No caso dos trojans, também conhecido como cavalo de Troia, eles têm a função de tentar controlar o seu PC. Geralmente eles chegam disfarçados de softwares confiáveis, o próprio usuário acaba instalando, então ele inicia um processo de abertura de porta no seu PC para que possam ocorrer invasões externas ao seu PC. Já os spyware são softwares geralmente de espionagem. São softwares que tentam coletar informações do usuário ou desviar o acesso do usuário para sites maliciosos ou sites de propaganda. Se você utiliza um computador, inevitavelmente ele será infectado em algum momento, pois a todo momento estão surgindo novas formas e programas maliciosos para te prejudicar. Então, existe um ditado que diz: é melhor prevenir do que remediar, certo? O primeiro item, e muito importante, antivírus. Necessário que você tenha um antivírus instalado no seu computador. Atualização. Você tem que ter um antivírus, ele tem que estar sempre atualizado. Não só o antivírus, mas todos os softwares do seu computador. Você precisa estar utilizando sempre a versão atual, pois a cada atualização são corrigidos bugs e vulnerabilidades no seu software. Utilização de softwares originais é muito importante. O fato da maioria das pessoas utilizar software pirata faz com que a disseminação de vírus seja muito maior. Você precisa utilizar senhas fortes. Se você tem um e-mail, utiliza internet bank, se você utiliza qualquer conta onde alguém pode ter acesso aos seus dados, você precisa utilizar senhas fortes, senhas com números, letras e caracteres especiais de preferência. Você nunca deve estar clicando em pop-ups. Geralmente, as mensagens de pop-ups aparecem acima do seu navegador com botões e com textos e cores muito chamativas, aonde te induzem ao clique e nesse momento que você acaba se infectando. Não deve abrir e-mails suspeitos, não deve baixar anexo de e-mail que você não conhece e você nunca deve executar um programa que veio em anexo a um e-mail. Obter conhecimento. É muito importante para os usuários de computadores que eles tenham conhecimento da ferramenta que estão utilizando. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, é um indício que você está procurando conhecimento e você já está um pouquinho mais seguro. Mesmo tomando todas as precauções citadas anteriormente, você corre o risco de ser infectado. E como saber se o meu computador está com vírus? Tem alguns sintomas que geralmente você pode analisar para saber se o teu computador está com vírus. A queda de desempenho repentina no seu computador é um grande sintoma de que ele foi infectado por um malware. Os programas param de funcionar, principalmente os programas que são vinculados ao sistema operacional, como é o caso do gerenciador de tarefas. Barras de ferramentas surgem do nada no seu computador. É um grande sintoma de que ele está infectado com um vírus. A página inicial do seu navegador
muda sozinha. Grande sintoma de que ele está com algum vírus. Tem alguns sintomas que geralmente os usuários atribuem a vírus, contudo, na maioria das vezes, eles não estão ligados à infecção por softwares mal intencionados. Por exemplo, se o computador começa a desligar sozinho ou começa a apresentar a tela azul do Windows, geralmente esses não são sintomas de que ele foi infectado por um software mal intencionado. Esses sintomas geralmente estão mais ligados a defeitos no hardware. Se o seu computador for infectado, a primeira ação que você deve tomar é verificar o seu antivírus. Você precisa ter sempre um antivírus atualizado no seu computador. Eu sugiro o Kaspersky, o Norton ou o Malwarebytes. Você nunca deve ter mais de um antivírus instalado no seu computador, porque eles podem concorrer entre si e podem acabar prejudicando o seu sistema. Logo, você precisa optar por um antivírus. Essas são as 3 melhores opções que eu acho. Eu não aconselho utilizar o próprio antivírus que já vem no Windows. Inclusive, eu aconselho a desabilitá-lo para que possa instalar outro antivírus. Se você sentir alguns dos sintomas que foram colocados anteriormente no seu PC e acreditar que ele possa estar infectado, você pode fazer uma varredura no seu computador utilizando o seu antivírus. Porém, se o vírus já está alojado no computador, nem sempre o antivírus vai conseguir retirar esse vírus. E muitas vezes o vírus pode até acabar danificando o seu antivírus. Mas não se desespere. Existem outras saídas que podem ser adotadas nesse momento. Uma delas é tentar o ponto de restauração do Windows. O ponto de restauração do Windows pode trazer o seu computador a um momento anterior à infecção e fazer com que tudo volte a funcionar perfeitamente. Porém, é possível que isso também não funcione. Nesse caso, você pode tentar iniciar o seu computador no modo de segurança com rede e tentar fazer um escaneamento online, pois o seu antivírus local não estaria funcionando. Existem várias plataformas para escaneamento online, como é o caso da E7 Online Scanner, que você pode estar utilizando para fazer esse escaneamento no modo de segurança para tentar retirar o vírus do seu computador. Caso todas essas alternativas não funcionem, aí só então você pode lançar a mão do último recurso, que seria a formatação do seu PC. Feito todos esses procedimentos, você resolveu o seu problema, o que fazer para que o vírus não volte a atuar no meu computador? Primeiro ponto, o Windows Update precisa estar atualizado. Você precisa estar com o Windows original. A pirataria traz vírus e isso é inevitável. Atualizar o seu antivírus. Atualizar os outros softwares que você usa. Atualizar seus navegadores. Evitar entrar em sites duvidosos. Você também deve escanear os seus pendrives ou até mesmo formatá-los se for o caso. Bom, pessoal, se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar seu like, compartilhar, espero ter ajudado. Caso tenha alguma dúvida, deixe os comentários. Se tiverem sugestão de mais vídeos para serem gravados, por favor, deixe nos comentários que eu estarei gravando mais vídeos futuramente. Um abraço a todos.